Mais um episódio aqui de Dores do Varejo. Vai ter uma honra aqui conversar. A gente já conversou antes, então a aula já começou. Com Jimmy Peixoto. E eu não sei nem por onde começar na história toda dele, porque me venderam uma parte e eu descobri que essa parte é muito pequena em relação a isso tudo. Eu achei que ele era o menino do fitness, mas ele é muito mais do que isso. Conte-me, bem-vindo, Jimmy, Obrigado. e me conte um pouco sua história e os seus erros. Cara, obrigado aí. Grande prazer, né? Um baita honra estar aqui com vocês. Puxa, eu não sei se eu sou o melhor cara para falar da minha própria história, mas, mas acho que tem bastante coisa, cara. Então, assim, acho que, em especial falando de erros e acertos, né? Acho que é muito interessante esse tópico, porque eu não acredito que existam acertos de verdade sem erros antes, Uhum. né? A não ser que você, mesmo que você aprenda com o erro de uma outra pessoa. Perfeito. Mas alguém teve que passar por aquele processo. Teve uma dor. Teve uma dor. Até para você e saber se aquilo foi um acerto, alguém já teve que ter questionado se aquilo estava errado. Então, acho que já começa dessa forma. Às vezes é um ponto interessante, você falou um negócio interessante. Às vezes, sei lá, tipo, eu comprei isso aqui por R$10, tô feliz da vida que eu fiz um super desconto. Uhum. Aí você chega e fala, cara, eu comprei por 3. De repente, o que eu achei que era um super acerto deixou de ser um acerto, porque eu descobri que foi um grande erro. Exato. E é engraçado, né? Porque às vezes não é nenhum erro. Uhum. Às vezes é uma oportunidade diferente, né? Então, eu gosto de olhar dessa forma para você poder de fato aprender para que a sua próxima decisão vai ter mais base, né? Uhum. E eu acho que é isso que meio que culminou na minha vida profissional de hoje. Hoje eu sou empreendedor, Uhum. mas trabalhei em grandes empresas, aquela história toda, né? Mas acho que para começar, talvez, eu morei fora há muitos anos, estudei fora, estudei economia contábil, fiz BYU, fiz Harvard, depois fui mentor da MIT por vários anos. Você fez raiva graduação? Não, eu fiz especialização. Então, Especialização. eu fiz design thinking. Ah, que legal. E É um termo que se fala muito pouco hoje em dia. Se falava exato, muito um tempo atrás. demais, demais. Acho que precisa ter design thinking do design thinking. Eu concordo com você, mas eu acho que talvez um pouco do design thinking foi integralizado em plataformas e Pode ser. metodologias, Sim. e aí perdeu um pouco do glamour do tópico em si. Uhum. Mas eu também não sei se isso está correto ou não, porque eu não ouço mais falar, Eu mas também, mas eu acho que eu não ouvir mais falar já é suficiente de informação. exato. Se isso foi bom ou ruim, a gente vai entender no final do produto, mas enfim, então foi super legal. Eu acho que uma parte muito interessante, em específico falando de erros e acertos, nessa minha trajetória como mentor da MIT, eu conheci talvez as pessoas mais brilhantes que eu já vi na vida, assim. Eu não Uhum. sei nem por que que eles me colocaram para conversar com essas pessoas, mas entender que até os mais inteligentes erram, Sim. né? Então, assim, às vezes a gente tem é meio utópico, assim, você fala, pô, o cara tá ali, o cara fez tantas empresas, fez isso, fez aquilo. Cara, você não sabe quantas vezes o cara quebrou para chegar ali. Eu quebrei pelo menos 2 vezes, feio, Feio. feio, feio. Acredito que eu não tive um mentor assim, não tive alguém que chegasse e falou, pô, não vem pra cá, não vem pra cá. Antigamente, fazendo um parênteses aqui, né, a minha filha mais velha hoje, a Mel, ela mora nos Estados Unidos, e ela uma vez estava chateada comigo, porque ela falou assim, poxa vida, você tem mais fotos, né, do Lucas, que tem 19, Uhum. do que eu, e hoje ela com 22. Eu fiquei pensando, por quê? Por que que a gente tem menos fotos da Mel? E na realidade é porque o acesso à câmera digital, na época que ela estava mais nova, para mim, Jimmy, Uhum. eu não tinha ainda. Ok. E o smartphone não tinha smartphone que, pô, 22 anos. entendeu? Então, e eu não tava, mesmo que estivesse disponível no mercado, eu não nasci em berço de ouro, então eu não É, o conseguia iPhone é comprar. pequeno, o iPhone não é 2000. Nossa, putz, cara, nem, Ele não tá no lembro. 17 agora, então deve ser Ah, 2007, 8, sei lá. Não sei, é. chutando assim. Se não teve nenhum pulo das. 3 Anos no meio do caminho. exato, um 19.72, É, né? Uma é. coisa assim. Mas por que que eu tô falando isso? Porque eu de fato não tinha o material, eu não tinha câmera para tirar foto. Aham. E o que que eu quero dizer com isso? É que eu não tive câmeras na minha vida para tirar minhas fotos. Então eu Sim. tive que aprender desenhando, fazendo, né? E se eu tivesse tido, talvez, melhores acessos de aprender com os erros dos outros, eu talvez tivesse errado menos. Mas ou não, né? De qualquer forma, Podia ter sido um erro maior até. um erro maior, Mas o que que eu quero dizer com isso? Que eu tendo que ter tido que me. Eu não sei nem se faz sentido essa frase, né? Tendo que
me virar fez com que a capacidade empreendedora precisasse ser aflorada. Ok. Então, o empreendedor, em especial, eu sempre fui um cara de inovação, novos negócios, tal, criando novas empresas. Tem muita tentativa e erro, Sim. total, né? E a gente estava batendo um papo antes do programa começar sobre a tentativa e erro, né? Como ambos moramos fora, isso é muito valorizado lá fora, né? E no Brasil ainda tem um estigma muito grande, né? De você estar numa roda com empresários de sucesso e ter medo de falar, né? Putz, quebrei. Cara, eu falo porque eu quebrei. Ninguém desses caras nessa mesa estão pagando minha conta. Se bem que você é meu cliente, né? Então talvez você ajudou a pagar um pouquinho da minha conta. Mas cara, sabe, eu poder falar, cara, muito, muito difícil. E o empreendedor, ele tem uma vida muito solitária. Porque com quem que você troca ideias? Cara, seus colaboradores, tem até a página 1 que você pode falar. Sabe que eu criei um Empreendedores Anônimos quando eu era da Petit? A gente se juntava uma vez a cada 2 dias, eu e mais 3, 4 dias estava chegando mais gente, que era literalmente para você fazer perguntas e chorar as pitangas para outros com a mesma dor. Cara, isso é muito legal. É. Isso é muito legal. É muito legal. Por quê? Porque com quem que você chora? E outras, eu tenho certeza que você como empreendedor e eu como empreendedor temos as mesmas dores. Sejam elas em tópicos em lugares diferentes, mas são dores similares, né? Aham. A gente mora num país que a gente não entende tudo, ninguém entende tudo. Tem um monte de coisas acontecendo que mudam todos os dias. Então, pô, como é que você está fazendo isso? Como é que você está fazendo aquilo? Né? É bem difícil. Isso dando base para quem é o Jimmy hoje, né? Então, depois que eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, eu acabei trabalhando em grandes empresas, trabalhei no grupo RBS Televisão, gerenciei mais de 60 milhões de usuários online, 5 empresas diferentes no grupo. Depois virei empreendedor no mercado de táxi por aplicativo. Nós somos uma das 3 primeiras companhias no Brasil. Pensa em tentativa e erro, né? Então, A ideia do táxi veio da onde? Você já tinha visto fora? na realidade, eu estava rapidamente, né? Eu estava no grupo RBS Televisão e fui convidado para fazer um M&A em Paris, de uma plataforma online que queria ser vendida para o grupo RBS. Ah, tá. Enquanto em Paris, recebi uma ligação de 2 estudantes, um de Wharton e um de Yale, falando que o colégio deles tinham uma ideia e que o colégio tinha indicado esse cara no Brasil para falar, né? Esse tal, que nem no Brasil estava, mas esse tal. Aí eles falaram, cara, 2 gringos, né? Um alemão e um chinês. Aí eles chegaram e falaram, eu tenho uma ideia. Eu falei, qual que é a ideia? Ele falou, eu quero poder chamar táxi por aplicativo. Eu falei, cara, isso aqui é legal. Isso aqui é bem legal. Mas eu tô longe. Se você quiser vir pra cá, a gente conversa. Se você quiser, eu vou pro Brasil e a gente conversa lá em algum momento. A gente se juntou, deu match na hora, achei super legal e eu entrei na empresa. Então essa ideia veio desses 2 caras, né? Pelo menos foi como essa ideia chegou pra mim. E aí foi muita tentativa e erro. E foi muito interessante, cara, que eu vou contar um dos acertos. Que na época, isso foi bem no começo, essas empresas de táxi. É engraçado, porque você começa com um conceito novo, e aí os 3 primeiros, eles. Quem determina os 3 primeiros, pelo menos naquele determinado negócio, era o cash. Quem tem mais grana leva no começo, né? Porque você divulga, etc. Você tem mais dinheiro para desenvolvimento, etc. E nós éramos um dos 3. Mas você crescer não significa você ganhar dinheiro. Sim. E no meu caso, Pelo contrário, naquela época era perdido. era cash burn. Você, queima dinheiro, depois você entende. Só que como eu sou empreendedor e não nasci em berço de ouro e sempre tive que me virar, a minha cabeça nunca foi dessa. Não importa. Eu tava lá, cara, eu moro em Vale do Silício. E lá derrete. E eu assim, cara, eu não... Faturamento. Esquece. Imagina, eu fui aprender o que era EBITDA aqui. Né? Porque os caras não estavam nem aí, meu. É assim, pra você ter uma ideia, um parênteses, uma das empresas que eu tive, eu estava levantando fundos, ganhei prêmios, etc. Eu sentei com o fundador da AOL, American Online, lá no mercado municipal de São Francisco, que é o... fica ali, você senta na frente do rio ali, né? Enfim. Morava ali. Você morava ali? Então, você sabe exatamente onde é. Eu fiz o meu summer lá. Ah, que legal. Que bacana. E eu tava lá. E aí, cara, eu tava lá esperando chegar uma limusine com 2 batedores, né, e etc. E eu tô sentado, porque eu falei, vou ficar sentado aqui esperando o cara. Cara, e sentou um senhorzinho do meu lado, assim, né, chinelo, bermudão,
uma camisa floral, assim. E eu, tipo assim, cara, e eu, né? Por favor, não senta aqui, porque o cara vai sentar do meu lado, né? Não pega o lugar do cara. Cara, era ele. O cara chegou de bicicletinha, jogou a bicicletinha, opa, tudo bem, eu sou o fulano de tal e tal. E foi muito legal, né? E aí, por que que eu tô falando tudo isso? Porque é, os caras têm muito dinheiro lá. Aham. Então, assim, não tá muito preocupado. Quanto que é? Ah, tá. Sim. Vamos fazer. E a gente faz 50 e duas que dá certo, já pagou as 50. Isso. Essa metodologia queimou os investimentos do Brasil Uhum. por um tempo. Você sabe disso. Sim. Eu sofri com isso. Todos nós sofremos com isso. Por quê? Muitos bons comerciais viraram estrelas Mark Zuckerbergers. Sim. E aí os empresários com dinheiro, achando que a leva era igual de lá, Uhum. caíram Sim. e torraram dinheiro e ferrou pra todo mundo, porque torravam dinheiro de pessoas que não entregavam e Uhum. aqueles que tinham um produto bacana não tinham mais dinheiro. Uhum. Com essa mentalidade, eu falei, Não é cara, necessariamente produto bacana, o cara que estava preocupado em, tipo, não queimar o seu dinheiro, isso, que já é que já era desse jeito. exatamente. Mas com essa mentalidade, voltando agora pro tópico, eu falei, cara, eu não consigo trabalhar numa empresa que não gera caixa. Uhum. Eu sei que o dinheiro não é nosso, e tinha fundo e o caramba, mas, cara, eu não consigo. Porque eu sou empreendedor, Uhum. então eu não consigo. O que a gente fez? Qual foi o acerto? As empresas, a gente começou com os taxistas na época, eles gostam muito de taxistas. Tomando cuidado para como eu falo, não tinham nem smartphone. Sim. Né? Eram pessoas que tinham. A gente nem gostava de aceitar cartão de crédito nessa época também. Exato, né? Então, recebiam dinheiro, né? E qualquer coisa, cara, assim. Eu sou do Rio, então o taxista no Rio tem uma imagem até diferente do que o taxista de São Paulo. A gente teve muito taxista no Rio de Janeiro, né? Então, tomando muito cuidado com o que eu Sim. falo, né? Tentando ser o mais neutro e pragmático possível, eu acho que uma das coisas muito interessantes foi assim, eu olhei e falei, cara, tava todo mundo competindo por R$ 3 por corrida. Uhum. Que era assim, cara, eu tenho uma empresa de táxi. Você é um taxista. Você faz uma corrida e me paga R$ 3. Sabe quando que o taxista voltou lá para pagar R$ 3? Cara, foi muito difícil. E eu não tô falando que o taxista. Cara, o processo era falho, entendeu? Não funcionava. Um gargalo muito claro aí. Exato. Aí como é que começou? Aí a adesão do taxista para a plataforma. Primeiro, o cara tinha que ter smartphone e o cara não tinha. Antigamente, diferente dos motoristas de Ubers hoje, porque muitos deles eram funcionários de outras empresas, etc., que acabou caindo no Uber, são pessoas diferentes hoje. Hoje todo mundo está conectado. Na época, o taxista não era conectado. Mas era engraçado porque o Medallion era caríssimo naquela época. Caríssimo. O mercado morreu. Então, esse cara já tinha uma dívida absurda. Exato. Esse termo nem mais se conhece. Não. Acho que a nova geração não sabe nem o que é isso. Exatamente. Uhum. Então, eu olhei e falei, cara, e aí, o que as empresas estavam fazendo, concorrentes? E nós também caímos nessa. Era assim, cara, então vamos fazer o seguinte, pra gente trazer o taxista pra gente, a gente cobra R$ 2 por corrida. Então a gente cobrava 3, agora a gente cobra 2. E aí os taxistas começam a vir pra cá. Tá bom, aí a nossa plataforma era travada. Falou, ó, você só pode usar a nossa plataforma. Aí o outro, então eu faço por R$ 1. Acabou. Aí, cara, Traição total. Não, traição total. E aí o que acontece? Não só a traição total, você começa a ter menos caixa ainda. Sim, isso. Você já não gerava. Agora você vai queimar mais. Aí eu falei, gente, a gente tem um problema. Que é, se chegar no zero, Todo mundo perde. o primeiro que vai ganhar é o que tem mais fundo. Sim. É o que tem mais funding. Que tá bom. É o que tá bom. Se não, ferrou. Se a gente for pra esse lado, a gente vai morrer. Porque os caras estão com mais grana que a gente. Eu falei, vamos fazer diferente? Enquanto tá todo mundo olhando por R$ 2 por corrida, vamos olhar pro smartphone? Uhum. A pessoa, como assim? Eu falei, cara, a gente tá com cash, não tá? Ao invés de ficar brigando por. Vamos colocar a plataforma de graça, abrir pra todo mundo usar, não importa o que. Você pode usar todas as táxis que você quiser. Só que você aluga um smartphone com a gente. Ah, ok. Então, eu fui na Claro, comprei milhares de linha de telefone, comprei um monte de celular. Eu cheguei pro taxista e falei, ó, quer receber corrida de qualquer plataforma? R$ 49,90. Cara, foi um absurdo, foi animal. Por quê? Isso foi um baita de um acerto. Por quê? Porque enquanto tava todo mundo brigando por R$ 3, eu tava recebendo 49 do cara. Uhum. E a probabilidade daquele cara naquela época ter mais do que uma corrida por mês numa plataforma era baixa. Em especial porque você tinha demanda, mas você também
Aqui era B2B2C, né? Não, você basicamente vendia um telefone parcelado. Não, eu alugava. Alugava, mas eu tinha que devolver. Um Devolver. contratozinho simples. Exato, um comodato. O cara ia lá, eu tinha as linhas, eram minhas, tudo minha. Por quê? Porque eu tinha base de dados. Então o celular era meu, eu conseguia saber, inclusive, quais eram as corridas que o cara recebia em qualquer plataforma. Então, isso foi muito legal. Isso fez o valor da empresa crescer absurdamente. Por quê? Porque a gente, então, tinha caixa. Então, falando de erros e acertos, né? Qual foi o erro? Cara, os caras estão baixando o preço, vamos baixar também. Qual foi o acerto? Cara, vamos olhar para o outro lado? Enquanto tá todo mundo olhando pro lado de cá, como é que a gente olha pro lado de cá? Vamos vender ferramenta. Vamos vender ferramenta. Pode usar, quer usar, usa o concorrente, usa quem você quiser. Vai lá fazer sua corrida, vai ser feliz. Deu tão certo que uma vez, eu lembro que a gente tinha um escritório, através da Paulista. Eu tinha 150 taxistas parados na rua esperando para entrar. O DSV, alguém lembra de DSV? Sabe o que é DSV? Para aqueles que não sabem o que é DSV, medalha e etc. DSV é o nosso CET de hoje. Eles vieram bater na minha porta, queriam me multar. Falei, multar? Eu? A sua radiotáxi tá aí fora. Radiotáxi? Eu não tenho radiotáxi. Tem que falar com os taxistas, cara. Eu tinha dono de radiotáxi que sentava na minha frente e falava assim, chorando, compra minha radiotáxi. Eu falava, gente, qual foi o erro que você fez? E não foi nem erro, era a oportunidade do momento. Assim, a gente tava preocupado com o taxista. O cara tava preocupado com o radiotáxi. E o taxista viu isso. Ele falou, cara, por isso que o modelo explodiu e todos nós hoje utilizamos, né? E acho que um dos acertos foi... Mas hoje essa empresa, o que aconteceu com Foi ele? vendida. vendida. Então tá bom. Foi Não teve um vendida. super acerto. Teve um acerto e fez um M&A e acabou indo para um concorrente. E tá tudo certo. Tá lindo. Tá tudo certo. É que as pessoas acreditam que, tipo, se eu não conheço mais a empresa agora, foi um fracasso. Cara, Exato. não. Exato. E olha, isso é muito legal que você falou, porque às vezes a pessoa olha para algo como um fracasso. Né? Então eu tive uma startup e isso me incomoda até hoje, mas é impossível você tirar porque o seu legado digital você não comanda, né? Perfeito. Então, uma vez você tá ali, mesmo que alguém tenha feito, tá ali. E tem uma página que fala de uma das minhas ideias que não deu certo. E isso é bullshit, cara, porque não é que não deu certo, você só não escuta mais falar dela. Entende? A definição do certo ou errado é exatamente isso. Exato. Então, se para você isso tá errado, para mim não mudou nada se você achou que tá errado. Mas me incomodou que você falou uma coisa público que não é certo, né? Na realidade deu muito certo, só que você não ouve mais falar dela. Então a página escreve sobre as ideias. Entendi. Uma página fala assim, essa ideia do Jimmy que não deu certo. Eu não quero dar spoilers porque, né, eu vou dar mídia para quem eu não quero dar mídia, mas de qualquer forma, eu acho que tá escrito para ter um bom SEO, as 10 maiores ideias que deram alguma coisa exato, né? Hoje em dia é as 105 ideias que dá errado que vai vir via GPTs da vida. Sim. Né? Mas enfim, isso foi muito interessante, porque a gente acaba entrando no efeito manada, né? Voltando um pouquinho, por exemplo, a gente começou, aí tinha uma, tinha duas. E aí o pessoal ficava com medo, por quê? Pô, cara, você ia num evento, tinha 30. O que o cara fazia? Copy-paste. Pô, o cara tá fazendo, tá bombando, eu vou fazer também. Aí o cara ia lá abrir uma empresa de táxi por aplicativo. Aí tinha 30. Cara, Aí tinha aquela galera que fazia o aplicativo para você abrir sua empresa de táxi. Exato. Adorava isso. Os scripts indianos. Script indiano. Abre o Airbnb, abre o... Exato, veio o pacote. Próprio. Exatamente, o pacote completo aqui. Se quiser mais o Photoshop... Eu trabalhei com mobilidade corporativa durante o tempo. Então você sabe exatamente, exatamente. Mas enfim, perdão, aquilo foi um acerto muito interessante, com vários erros no meio do caminho. Daí veio um erro. Eu saí dessa empresa de táxi e fui abrir uma outra startup, digital também, que eu recebi vários prêmios, recebi prêmio Vale do Silício, fui capa do Vale do Silício, foi muito legal. E o que era isso, né? Eu sempre tive um viés de... Eu não publico isso, mas de fazer trabalho social e tudo mais. Fui missionário por 2 anos. Você foi missionário? Fui missionário, cara. Aonde? Fui missionário nos Estados Unidos. Tá. Mas pra ajudar as pessoas, enfim, né? E é engraçado que as pessoas falam, pô, mas fui missionário nos Estados Unidos, cara, tá fácil, né? Vai lá fazer. Adoro isso. Vai lá fazer, então. Eu quero ver você fazer. Porque a pessoa fala isso, né? Pô, não, então vai. O que você tá fazendo, então, pra ajudar? É o hater de internet. É o hater de... exato, entendeu? É o hater hater. É o hater, melhor, hater.
Que numa roda Meu vai trabalho não é eu fazer, meu trabalho é eu reclamar. eu Eu reclamo. adoro isso. Exato. E aí eu abri uma empresa porque eu percebi uma necessidade que era assim. Na época, existia uma transição de geração até na sucessão de empresas, que eram os millennials. Isso. E tinha um problema com o old management, com o new management, que os millennials não conseguiam se conversar com essa geração antiga. Então, como que grandes empresas de eletrônicos, etc., elas iriam se comunicar com essa nova geração? E eu falei, cara, tá aqui uma oportunidade, eu gostaria de ajudar na interlocução entre os dois. E o que esse cara gosta e o que esse cara gosta? Eu falei, cara, esse cara aqui é o metódico que precisa vender produto. Esse cara aqui não tá muito preocupado com a compra, ele tá mais preocupado em ajudar, tá mais preocupado, etc, etc. Então, eu fiz uma plataforma que eu ajudava a vender os estoques ociosos das empresas em troca de ajudar 30 instituições de caridade, todas auditadas pela Price. Peraí, qual é o nome dessa empresa? Pygmy. Hã? Pygmy. Não. Não era essa. Eu fui a primeira. Tá, porque Tá. a Petit tipo, a gente utilizava um sistema de... Não Você parecido? usava o Arredondar. Não, Tá. mas era tipo isso. Tá. Que você podia Isso. puxar 1% da coisa e ia Isso. direto para uma instituição de Eu fui o caridade. primeiro cara que fiz na América Latina. Que legal. E aí eu criei a Pygmy. Eu nem lembro qual era o nome, mas que legal. Cara, em 2014, é que eu não quero falar nome de marcas, mas assim, eu fui o maior vendedor de uma dessas marcas que eu não vou falar o nome Ok. do Brasil por conta dessa plataforma. E foi muito legal, porque as grandes empresas chegavam pra mim e falavam, cara, eu tô com estoque ocioso aqui, vamos fazer uma ação? Por quê? Porque o Millennial, então, associaria essa marca com uma ação. Isso. E foi muito legal, muito legal. Só que era uma empresa de cash burn. Então, Entendi. assim, você precisava. E-commerce vendendo barato, não tem margem. Vender barato, menos ainda. Marketing é caro, vamos Caro pra caramba. Então, qual que era a ideia? Que era a ideia anterior. Cara, eu preciso gerar caixa, tudo bem, mas até gerar caixa, então, nesse caso, tem um diminishing return, né? Você começa, ela tem que, em algum momento, essa curva ela tem que voltar, e tem que ter um delta, né? Onde o seu custo, conforme você expande, você tem menos custo, né? Que é esqueci o nome do termo. Mas enfim, tem um delta que você vai ter uma margem maior conforme você cresce. Só que isso só acontece depois que você gasta. Economia de escala. É isso. É o ganho de escala. Ganho de escala. Só que para esse ganho de escala acontecer, você precisa de grana. Então vamos lá, vamos fazer. Aí o que acontece? Eu recebi alguns prêmios Vale do Silício por conta dessa empresa e eu tinha um cheque, cara, gigantesco de um fundo nos Estados Unidos que estava vendo a gente. Eu tinha recebido aporte. O primeiro aporte foi eu que coloquei, depois eu recebi de fundo e etc. A gente começou a crescer, o pessoal ficou de olho e aí tivemos um problema político no Brasil. Que ano é isso? Dilma. Ah, tá. E 2013, 12. exatamente, foi naquele interregno ali. É que 10 a gente tava brilhando. 13 que deu merda. É isso. E aí eu tava no meio da época que deu merda. Né? Desculpa, pode falar essas coisas aqui? A gente falou já. Deu merda. A gente falou 3 vezes, até o cubo. Acho que super. E aí, cara, os fundos, eles retraíram, né, meu? Eles falaram, cara, a gente não sabe o que vai acontecer, cara. Eu falei, gente, mas olha aqui, métrica, e o caramba, recebi prêmio, bababá. Eu sei. Mas, cara, é o meu dinheiro, meu. Não sei como é que vai. Não sei o que vai acontecer. Vai resolver lá, e aí depois a gente conversa. Depois de um ano, tá aqui o cheque. Ou seja, não foi. Então a gente saiu de 0 para 30 milhões de valuation para 0. Muito rápido. Muito rápido, né? É muito foda isso. E sabe o que? E não é só isso, né, cara? Assim, eu escutava, tipo assim, cara, você é o próximo Mark não sei o quê, você é não sei o quê. E eu, internamente, cara, por um lado, putz, que legal, pelo outro, meu, tô desesperado, cara. Eu não ganho nada, eu não tiro nada. E sabe o que é pior? Eu sou rico do LinkedIn. É isso. Exato. Ou do Instagram, né? Pra hoje em dia tá fácil. Mas, cara, eu acho que as pessoas, ao invés de me falar a real, irmão, você tá indo pro caminho errado. Não vai pra lá, não. Segura. Por quê? Uma das coisas que eu fiz que eu não deveria ter feito nessa empresa, apesar de ter faturado, vendido pra caramba, não sei o quê, até ganhei dinheiro com ela, depois que perdi, eu gastei com overhead, com estrutura, antes da demanda chegar. Perfeito. Cara, isso foi muito ruim. Por quê? Porque eu não imaginava... Mas você acha que foi você ou foi seu investidor que forçou você a fazer? Porque tinha esse debate, eu te dei dinheiro, você tem que gastá-lo. Porque eu vivi essa fase, e aí tinha esse negócio, mas eu te dei dinheiro. Falei, não, mas eu tô esperando as melhores oportunidades para gastar o dinheiro. Não, eu te dei o dinheiro. Se era para deixar parado, eu ganho juros. Gasta. Aí a galera começava a contratar a gente e gastar coisa antes
poder gastar Uhum. porque tinha essa pressão. Talvez não tenha sido isso, mas eu vi isso em muitas empresas. Eu também vi. Mas no final do dia, você, apesar de ser mais moleque na época, né? Você tem que ter esse discernimento. Só que você Sim. não tinha, você tem uma É. pressão. E eu Você tive vai. pressão, cara. Tive pressão pra caramba. Mas o que eu não sabia era que a pandemia ia chegar. E eu não tô falando do Covid. Uhum. Qual das pandemias? A Da Dilma. pandemia da Dilma. Por quê? Porque são fatores exógenos da sua operação, Uhum. a qual você não tem como mensurar. Você pode até, estatisticamente olhar que cada 4 anos, blá, 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 mas você não sabe exatamente para onde vai. Ou seja, se você está numa estratégia de cash burn, você está numa estratégia que, assim, vamos crescer e o dinheiro é infinito, e não era, mas assim, tem dinheiro entrando, o que você faz? Cara, com dinheiro entrando, se você está comprando o seu CAC, né? Uhum. Você tem que gastar mais, então vamos estruturar. Por quê? Porque eu sei que se eu gastar aqui vai crescer, a demanda vai chegar, eu vou precisar ter estrutura. A demanda não chegou, cara. E eu gastei uma bala para estruturar, coloquei equipe, fiz isso, E você só tava no escritório. Brasil nessa época? Brasil, Era só Brasil. Brasil. Estrutura, escritório, Mas é uma blá. coisa engraçada você falar assim, né? É um Ah. erro que eu discuto hoje. O Brasil tá pagando 15% de juros. E aí todo brasileiro tá com o investimento todo no Brasil, Sim. acreditando que o Brasil é Brasil. Ixi, exato. E aí as pessoas mais inteligentes de investimento falam assim, mesmo que você for o cara mais louco do mundo, o máximo que você pode ter do Brasil é 30%. Gringos ou até brasileiros Sim. que moram fora. E o brasileiro tá com 100% no Brasil. É, Aí fica assim, ou a gente é a pessoa mais inteligente do exato. mundo, porque por enquanto estamos sendo por causa do Isso. 15%, Exato. e todo mundo não é, É, ou vai dar tilt daqui a pouco. exato. E aí, mas você fala isso, Exato. eu falo assim do meu pai. Aí meu pai fala assim, não, meu filho, mas eu não vou investir lá fora com dólar a 5. Eu falei, então continua desse jeito. Exato, exato. Só que aí você não consegue ver a previsão da Selic de fato, Uhum. você não consegue entender que as caixinhas são. Que a inflação não é A essa inflação não é inflação. essa inflação, que o seu dinheiro perdeu 50% da valorização em 2 anos e que o que você está com basket of goods está custando o dobro. Uhum. Esse spread você não está vendo mais. Isso. Que o que antes você gastava com uma coisa agora, tipo assim, antes era assim, cara, vamos no cinema ou vamos na Urban Motion pular. Hoje vamos no cinema na Urban Motion ou vamos comprar as compras do mês, É. da semana. Então, assim, as coisas estão mudando, só que as pessoas não estão. Não vou dizer que as pessoas não estão vendo. Tô dizendo assim, tem que colocar isso na equação. Sim, sim, sim. No nosso O mundo caso. tá mais caro, o Brasil tá mais caro. Tá mais caro. Então, Tá no todo nosso. mundo sentindo. Exato. Então, o erro que eu cometi ali, eu acho que o acerto daquele momento, se a gente for pragmaticamente falando de erros e acertos, o acerto foi enxerguei uma oportunidade de conectar 2 gerações. Uhum. E eu gosto de falar de gerações, porque quando você cria algo que você quer ter massa crítica, você tem que resolver dores globais, você tem que resolver coisas grandes para você ter um número de clientes relevante. E para mim, juntar 2 gerações parecia ser algo relevante. Não rolou. Inclusive, é essa a ideia que dizem que não deu certo. Uhum. E aí me deixa puto. Aliás, pode falar isso? Pode. Já falei. Por quê? Porque não é que não deu certo. Situações exógenas que estão fora do seu controle aconteceram que estragaram o seu business plan. Sim. O que, inclusive, dá outra lição. O Excel aceita qualquer coisa. Eu tenho uma teoria minha que a melhor empresa para investir. Qual é a melhor empresa para investir? Se chama Excel de startup. É linda essa. Aceita qualquer coisa. Não, é maravilhoso. Maravilhoso. Agora, se o GPT te ajudar a escrever, então, Não tem nem startup, já tá pronta o Gama App o Gama App. do negócio do projeto. Exato. E lá você é o mais lindo, você é o mais famoso, você é o mais rico, você é o próximo Mark Zuckerberg. E tem gente que escreve isso. Eu já tive um funcionário que saiu da empresa que eu tava, porque ele ia criar uma empresa que ia ser a mistura do Facebook com o Google. Eu falei, cara, ele não é nem o Mark Zuckerberg, ele é 10 Mark Zuckerberg e com o Elon Musk Exato. comentou. Mas olha só, a gente acelerou, foi a conversa longa, a gente acabou não falando de varejo especificamente, a gente acabou falando uma coisa de startup, e o nosso amigo já avisou que o tempo foi rápido, em conversa boa, o tempo flui. Eu queria ouvir desse seu projeto, o da Urban Motion, ou da sua história com a Smart Fit, que você teve Claro. um pulo grande assim. O que foi esses grandes aprendizados e o que foi os grandes erros e quanto você ganha na meia, porque eu quero saber quanto eu tô perdendo de dinheiro. Tá bom. Na realidade, você não tá perdendo dinheiro, você tá investindo.
Investindo por quê? Eu não vou usar Porque aquela... o seu filho fica feliz pra caramba. Tudo bem, mas ele ficaria Então, feliz sem a minha meia. hã? Ele ficaria feliz se eu Não, lembrasse de levar a meia. mas o momento que você tem com ele lá gera memórias afetivas. Você é um marqueteiro E para profissional, você gostei. ter essa memória, você precisa da meia, senão você escorrega. Ou seja, você está investindo. Voltando para a Smart Ok, Fit, vai. é, E também sou cliente. que bom. Cara, Não parece, mas sou. você vai para academia ou tá pagando a academia? Eu não sou sócio acionista. Acionista. Eu vou 2 dias por semana. Legal. Cara, Investidor. eu acho que obrigado por trazer de volta a isso, porque eu acho que tem uma lição muito legal aí, que é assim, ter morado fora, o modelo de low cost de academia já existia nos Estados Unidos, já Isso. existia em vários lugares do mundo, né? No Brasil estava começando e eu conheci, inclusive, um amigo em comum do dono da Smart, que você conhece bem, que é o Rodrigo Dantas. Aliás, Rodrigo, não sei se você vai estar assistindo a gente, que hoje você está em outro nível. A gente encaminha para ele. Encaminhar para ele pelo menos, ó, sou muito fã, temos grandes amigos aqui. Foi ele que me indicou para a Smart Fit, né? E ele falou, cara, tem um cara que você precisa conhecer. E eu vim com um viés de inovação, né? O grupo não tinha um pilar de inovação, então eu entrei assim, fui despretensioso para tomar um café com o Edgar. Mas eu falei, vou aproveitar a oportunidade e falar, putz, eu como usuário, né? O que eu posso trazer de valor? Já era Smart Fit nessa época ou era Bodytech? Não, na verdade não era a Bodytech, era a Biorritmo. Biorritmo, isso. A Smart já existia, mas tinha, na época que eu entrei, umas 100 unidades. Ah, tá. E só que ainda estava muito incipiente, ainda tava no começo do conceito, ainda era R$ 49,90. Entendi. E as pessoas achavam que era lavagem de dinheiro. Não, eu falo, As porque... pessoas ainda acham. Oi? As pessoas ainda acham. Mas não é uma conta Eu de sei, pessoa com por metro certeza. quadrado, né? Aquela história toda, né? Não dá para caber todo mundo ali. Não cabe, cara, tem 44 mil alunos numa academia, você não vai conseguir colocar todo mundo lá dentro, Sim. porque na realidade as pessoas não vão, elas vão 1,7 vezes na semana. Ah, tô acima, e aí? Então tem toda uma métrica, né, por isso. Mas foi um aprendizado muito legal, né, porque nós democratizamos o fitness de alto padrão. Isso. Então você conseguia, então, treinar numa mesma academia do tipo a Biorritmo, mas pagando muito pouco. E aí quando você agrega valor assim, não tem como não dar certo, né? Então cresceu, eu saí do grupo com mais de 1.000 unidades. Você fazia expansão? Você cuidava de qual Não, parte? eu cuidava de inovação, novos negócios e um pedaço de M&A para o grupo na América Latina. Ah, então você comprou muitas empresas pequenas. A gente criou e comprou. Então, se você entrou, na sua Smart você treina em qual idade? Na Vila, Itaim, Vila Olímpia. Lá tem uma maquininha que você põe o dedinho e tira o isotônico para tomar? Tem. Eu fiz, aquela máquina foi invenção minha. Então, ela é uma delas. Você tem uma reclamação sobre ela. Você pode ligar lá no saque, eu não trabalho mais no grupo. Mas você que criou inicialmente, a Pode ideia foi falar sua. então, vai. Você quer que eu Eu fui lá, eu comprei o pré-treino, quando me deram. E aí eu queria também comer o pós-treino, porque é do mesmo copo. Aí não podia, eu tinha que fechar com 2 copos. Aí eu falei, então tá de sacanagem comigo. E aí eu parei de... Não era assim quando eu tava lá, tá? Então alguém fez... aí eu tinha que fazer pagar o... Eu falei, mas É. pré... Tem os dois. Foi isso. Essa é a minha reclamação. Cara, eu prometo que eu deixei tudo ajustadinho lá. Não sei quem que tomou conta agora. Mas o que eu queria falar com isso, né? Acho que quando você trabalha numa empresa do tamanho de uma Smart Fit, por exemplo, você aprende muita coisa, né? E uma delas foi, cara, eu nunca tinha trabalhado diretamente, assim, com um empresário como o Edgar, né? O cara, eu tenho um respeito e um carinho muito grande por ele. É um trator, cara. Imagina. É um trator. E isso foi bom e ruim. O que foi bom? É que, cara, eu tomei porrada pra caramba. O que foi ruim? Eu não sabia responder. Tá. No que sentido? Cara, assim, quando ele vinha falar comigo, por exemplo, eu não, beleza, pode deixar, eu toco, pode deixar, eu faço, pode deixar, eu faço. E, cara, eu não negociava a infraestrutura que eu precisava para entregar aquilo que eu prometia. Sim. Ou seja, eu quase sofri ataque do coração, aquela história toda. Feio trabalhando numa academia, né? Devia ser essa parte. Mas isso me fez crescer como profissional. Porque na época que eu saí, poxa, eu fazia parte do conselho de acionista, né, administrativo. Ah, que legal. Então acabou sendo uma experiência muito legal, né? E aí hoje, poxa vida, tenho grandes amigos. Aliás, hoje mesmo eu tomei um café com um cara que trabalhou comigo na Smart, que hoje não tá mais Smart mais. E a semana passada almocei com o CTO da Smart. Viramos amigos, né? Gente boníssima. Mas olha que interessante, né? Falando da saída da Smart. Eu saí da Smart, quando eu estava na Smart, eu olhava
a gente falou de olhar para plataformas, Aham. né? No Brasil, quanto você acha dos brasileiros que treinam, assim? De 100% do brasileiro, o que você acha que é uma estatística? Pelo que você está me perguntando, eu vou chutar o número errado para cima, mas 15%. É 5%. É, E quando você fala em 5%, com 1.000 academias não dá conta. sim. Então, assim, você pode ter 5.000 academias, você só vai servir 5%. Por quê? Porque os 95 não vão treinar. E se os 95 não treinam, como é que você aumenta esse share? O valuation... Ele não treina na academia, mas não significa que não É, faça outros esportes. não, porque é difícil da gente mensurar, né? Entendi. Porque, Só de curiosidade, curiosidade. E isso, pelo menos, era o estudo que eu tinha na época, tá? Se alguma Não. coisa mudou nesse Acho que meio vocês tempo... mesmo ajudaram a mudar isso daí. Exato, mas os 5% talvez ficou mais forte, Pode ser. mas não saiu de 5 para 6. Entendi. E a minha cabeça era sempre assim, cara, beleza, a gente já tá servindo bem os 5%. Como que a gente aumenta o share dos 5% se essa é a estatística do ser humano? Ou existe uma forma da gente estar nos 95%? E aí eu pensei, como nosso negócio, pensei, e se a gente fosse para o pré-smart? Como assim? Cara, com qual idade que você pode treinar? A partir dos 16 anos, assinado pelo pai? Tá bom, e abaixo de 16 você faz o quê? Putz, então, se a gente consegue conversar com esse público antes, sem virar o saquinho sabe, Sim. né, que você coloca a marca num saquinho pra criança comprar, que é ilegal, inclusive, né? O que era. Mas, perdão, se a gente pudesse se basear num modelo, que foi o que a Smart fez, se baseou num modelo já existente, melhorou esse modelo e democratizou. Se a gente pudesse falar com esse público mais jovem e trazer eles depois, eu aumentava o share de 5%. Ok. E foi aonde veio a ideia da Urban Motion. Eu imaginei que era fitness. Eu morei fora há muitos anos, assim como você, e quando você desce nos Estados Unidos, você olha para um aviãozinho assim, você vê o quê? Piscina, e se você vier por Miami, né? Você vê Orlando, enfim, piscina, trampolim e basquete. Trampolim tem um em cada esquina nos Estados Unidos. Sim. No Brasil, estava apenas começando. Eu vi uma oportunidade, achei super Alugava legal. em festinha, basicamente. Era esse o Exato. mercado. Aí eu falei, cara, aqui tem uma ideia muito bacana, então foi onde eu decidi migrar. Eu saí do grupo, entrei nessa companhia. Na realidade, o grupo tinha interesse nesse mercado, o mercado não tinha interesse no grupo, mas eu tinha interesse no mercado também. Então eu saí, fiz uma movimentação, Mas o grupo é quem? Era o grupo. a Smart Fit. A Smart Fit? É. Ah, o Smart Fit tinha algum vínculo com a. Não tinha vínculo, mas eu queria ter. Ah, entendi. Você Então eu, como sócio. Smart Fit, queria trazer Entendi. a ideia para dentro, mas os caras que trouxeram a ideia para o Brasil não quiseram. Entendi. E aí a gente fez um acordo, acabei saindo da Smart Fit para poder entrar nesse negócio. E aí veio a pandemia. Então quando eu saí, eu peguei o que eu tinha né, coloquei esse dinheiro, comprei a empresa e veio a pandemia e aí eu quebrei. Por quê? Aí você fala, poxa, mais uma vez, cara, primeiro, a pandemia da Dilma não estava no meu controle. A pandemia do Covid também não. Ah, mas você está só culpando esses fatores exógenos. Não estou culpando porque eu já errei de outras formas também. Só que são fatores muito grandes, né? Sim. Se de fato atrapalhar. E eu fiquei, Você sabe a teoria do cisne negro? sim, É isso. exato, exatamente. Qualquer previsão de até depois de mais do que 7 anos vai dar erro por alguma coisa que você não imagina. Exatamente, né? Quando você mora no Brasil, o cisne ele é mais novo. Na verdade, o Brasil você não sabe. Você não sabe. Nunca se acertou a taxa de juros de janeiro e dezembro. Perfeito, né? Então, eu acabei fazendo uma migração, saí da Smart, e eu saí num pré-IPO, onde, poxa, tinha uma oportunidade muito interessante, né? Até porque como grupo, eu, estando lá dentro, demonstrei interesse por esse mercado, falei, cara, ia ser muito legal, né? Fazer um bem bolado. Aí foi bem difícil, porque foi bem difícil. Saiu de muito rico, vendo todo mundo rico e você. Aí eu fui fazer o que eu estava fazendo, o que eu faço hoje, e no meio da pandemia eu entrei numa situação minoritária, né? Porque eu queria entrar, entrei numa posição minoritária, então eu coloquei minhas economias, comprei uma empresa, veio a pandemia, perdi tudo. Inclusive me divorciei. Pacote. Então foi muito difícil, cara, foi muito difícil. Aí no meio disso eu falei, cara, é o seguinte, sabe aquela teoria de que se tá tudo ferrado, vai Não dá acabar pra o ver mundo, mais. vai vir o cometa, meu, onde você vai entrar e vai pegar o que você quiser? Eu vou pegar uma Ferrari e vou na zerinho na Avenida Paulista que vai acabar o mundo. Então o que eu tenho a perder? Eu já tô lá embaixo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o restinho e vou jogar uma oferta na mesa e ver se eu compro todo mundo. Eu não sei se o cara vai viver ou se vai morrer. Se o mundo acabar, vai acabar para todo mundo. Se não acabar, pode ser a melhor coisa que eu já fiz na vida.
Eu chamei, então, a minha atual esposa, que aí no meio desse caminho eu conheci uma pessoa, acabei me aproximando, e falei, ó, você tá com estômago aí, mano? Falei assim, por quê? Eu quero comprar tudo Porque é uma novo. ótima, uma ótima. Eu vou embora. Ela falou assim, Eu ó. te amo. Mas, ela falou, cara, eu confio em você, né? Sei o que você é capaz, vamos embora. Teve uma ligação pra mãe dela, logo depois falou, Cafis. Eu não tava em casa quando ela fez a ligação, mas teve. O irmão batendo na porta, É. mas teve. Mas aí foi a melhor coisa que eu fiz, cara, porque eles não só aceitaram, eu comprei numa época de baixa demanda, né? E aí estruturei hoje o grupo, cara. Nós temos um grupo, que é o Grupo AZ, e aí, literalmente a gente faz um pouco de tudo, né? A De gente tem asa. as urbans, a gente tem as estéticas automotivas, a gente está no mercado de pet, que a gente está entrando agora, a gente está no mercado de café, e você fala, pô, que loucura, tá fazendo de tudo. Não, na verdade não é loucura, né? A gente é uma operação de destino. Então, você chega no shopping, você vai chegar de carro. Então, deixa seu carro comigo, deixa sua criança comigo, deixa seu pet comigo e toma um café enquanto tudo acontece. Então, o ticket que antigamente era, sei lá, R$ 140 para você deixar, agora você deixa todo esse ticket com a gente. Então, e para tudo isso acontecer, eu precisei estruturar os pilares. Então, hoje a gente constrói, os parques são construídos pela gente, a construtora é dentro de casa, o marketing é dentro de casa, e a gente acabou verticalizando por necessidade. Né? Então, é interessante, porque às vezes a pessoa, pô, isso é falta de foco. Não, na realidade é o contrário, é ultrafoco. E para você ter ultrafoco, você precisa ter estrutura para isso acontecer. Você tá indo pelo modo indiano quase aí, que é um modo de tipo multi-empresas grandes conglomerados nesse caminho, que funciona muito bem na Índia e no Brasil, tipo, não, mas Não, mas tem cases globais. e assim, é interessante você falar o não, né? Porque. Não pelo fato de eu não saber, não que não. Não, sim, concordo. Mas é meio loucura mesmo, porque a gente tá no Brasil, cara, e é bem difícil. Eu já acho estranho quando a pessoa tem restaurante, teve um que eu entrevistei aqui, que tem restaurante de trufas e aí fala que vai abrir um japonês e mais um de carne. Aí eu falo, cara, eu já acho que você tá diversificando demais. E é restaurante. Mas no nosso caso, se a gente não fizesse, por exemplo, depois da pandemia, a galera morreu. Sim, E eu não falo, morreu. Então, assim, de quem que eu vou comprar um parque de trampolins? Não tinha. Então, ou eu faço ou eu faço. Né? E se eu não fizer, ninguém faz. Então, acho que se você for olhar para tudo isso que a gente conversou, eu gosto de poder pegar uma oportunidade dessa e falar assim, olha, primeiro de tudo, erra. Tenta. Tenta. E você vai errar. A brincadeira não é errar, é errar rápido. Se precisar pivotar, pivota. Se precisar buscar ajuda, ajuda. Sabe? Não seja ignorante, não. Arrogante o suficiente de achar que você sabe tudo. Cara, assim, ser empreendedor você tem que tentar. Né? Então, no meu caso, foi bem difícil. Eu quebrei algumas vezes. Sofri, pra caramba com um divórcio. Hoje eu tô super feliz com a minha família, com meus filhos, com os nossos negócios. Mas, cara, foi muito difícil, sabe? E esse tipo de história, por exemplo, eu nunca falei pra ninguém. Que legal. Nunca. Como é que eu converso um negócio desse? Eu tô falando em público aqui, Isso. né? E, pô, enfim. Mas eu acho que, tipo assim, a sua história teve essas partes de erros e tá lindo. E dá pra ver claramente os aprendizados específicos com cada um, dá pra ver, tipo, no seu olhar específico, tipo, aqui eu vi. E não é que você tava errado, isso que é a parte engraçado. Você tava errado no timing, que é muito normal de acontecer, e com uma ideia que fazia muito sentido naquele tempo. Eu já tive uma startup, fui diretor de marketing de uma startup, que ela já estava tudo desenhado para ela captar 100 milhões, aí deu a crise do SoftBank, de repente não se olha mais crescimento, se olha margem, ela não gerava, 100 milhões virou 20, 20 virou zero, a empresa fechou. E aí é do nada, a empresa que valia 500 milhões, virou zero. E eu tinha uma porcentagem grande, aí você fala, cara, e aí eu podia ser o cara que depois ia virar private equity feliz da vida com a grana que eu tinha ganhado, e por causa de uma questão de timing, por causa do japonês louco lá do SoftBank, Exato. que investiu no WeWork que deu tilt, afetou todo aqui. mundo. E o link, às vezes um link você não imagina, não é difícil calcular. Exato. E eu dou aula de futurismo, uma das coisas que eu faço, a gente faz esses cálculos de previsões de futuro procurando conexões, e você vê que a maioria das pessoas, quando se linka, ela fala assim, cara, tô indo pro caminho errado. E aí é interessante. Mas foi uma super aula. Eu achei que ia ser uma super aula de fitness, foi tudo menos fitness. Mas quiser a gente fala de fitness também. A gente vai ter Não, que marcar calma, eu não vou falar mais não. Tá tudo bem. a gente vai ter que marcar mais uma sobre isso assim, mas foi muito. Espero ser seu sócio um dia. Obrigado, Tamo cara. juntos. Cara, foi uma delícia. Muito obrigado, Eu viu? que agradeço. Valeu.